Governador Carlos Moisés, praticamente um sulista, fez a sua vida profissional, boa parte dela no sul de Santa Catarina, e do sul voltou para a capital do estado, governador catarinense. Muito obrigado por nos receber aqui na Casa da Agronômica. Eu que agradeço a sua presença, Adelor, é uma satisfação recebê-lo aqui. É a primeira vez que eu converso com o senhor aqui na Casa da Agronômica, depois que o senhor assumiu, está completando praticamente 6 meses no comando do estado catarinense. Já está ambientado com esse ambiente de poder, governador? Com certeza, a gente já tem aí o primeiro escalão de governo bem definido, né? E a partir daí, então, você toma pé de fato do que acontece no estado, porque teve o período da transição, que foi, além dos 5, 6 primeiros meses de governo, nós temos aí novembro e dezembro, que a gente também fez uma imersão aqui no estado na fase de transição. Então essa transição também nos deu uma visão inicial do que tinha que ser feito, e muitos dos propósitos que nós delimitamos lá em janeiro, no dia 2 de janeiro, quando fizemos uma coletiva de imprensa, dizendo o que a gente viu na transição e o que a gente gostaria de fazer, já foi colocado em prática nesses primeiros meses de governo. A sua rotina mudou da noite para o dia, né? O senhor era um militar, aposentou e tinha uma vida relativamente tranquila. O senhor não é político de carreira, não foi deputado federal, então para chegar a governador. E de repente o senhor é governador do estado, tem essa máquina enorme para administrar. A rotina na cabeça do Moisés, na família, na vida, no dia a dia? Mudou bastante coisa, mudou com a família, né? Enfim, o fato de vir para cá, inclusive aqui na Agronômica, que é na verdade um dos pontos que a gente reputa como a possibilidade da família do governador estar, né? Porque fora daqui realmente existem alguns complicadores, isso muda a rotina da família. A gente tinha uma vida tranquila, cada um na sua atividade, as filhas estudando, uma trabalhando, outra fazendo cursinho, querendo fazer a faculdade, agora já entrou na faculdade. E eu e a esposa estavam naquela fase de, ela também tinha se aposentado como professora, né? E aí a gente já estava naquela fase de, eu ia advogar um pouquinho, mais de leve, sem muitos compromissos presenciais, e viajar um pouco e tal, e surgiu esse momento novo, quando eu me mudei para a capital, uma semana estando aqui, já morando aqui, que a gente recebeu o convite para estar no partido, só para ajudar a campanha do presidente Bolsonaro, a campanha do Esmeraldino, do Lucas para senador. E o envolvimento foi acontecendo de tal sorte que a gente passou a ser candidato ali no finalzinho do prazo, né? Dia 4 de agosto, e uma corrida pequena de 40 e poucos dias para a campanha, e fomos eleitos aí com essa margem de vantagem, né? Muito grande, mas que modificou a vida de todos nós, né? A rotina do governo é intensa, né? O dia todo atendendo pessoas, a preocupação é constante, não para, né? Porque o estado tem muitas demandas, né? A máquina é muito grande, mas o resultado também é prazeroso, né? Porque a gente vê algumas coisas sendo realizadas dentro daquilo que a gente prometeu. Conversei uma vez com um governador aqui na Casa da Agronômica, ele dizia que esse espaço é meio contraditório, porque a vida de governador é uma rotina intensa com muita gente, mas aqui é meio frio, porque a casa é pé direito alto e tudo muito grande, tudo muito largo e pouca gente, e você fica assim, o ambiente aqui é meio solitário. O senhor sente isso? A gente vai se habituando, né? No primeiro momento, tudo que é aqui embaixo não é casa, é movimento, as pessoas entram, saem, os colegas de trabalho estão aqui. Só que quando a gente sobe, a gente está na casa, então tem um quarto, tem o teu local que você se isola um pouco mais. Até entender essa diferença, separar esses dois ambientes, leva algum tempo, mas depois você vai se acostumando e tudo normal. O senhor consegue administrar a questão da vida privada, particular, familiar, consegue dividir, consegue manter esse laço familiar privado? A gente tem algumas demandas por coisas simples. Eu sempre fui um homem de fazer tudo em casa, assim, né? Se tinha um deck para fazer, eu cortava, tinha as minhas serrinhas. Então, esses dias eu fui ao supermercado com a minha mulher, peguei um saco de prego na mão e disse, olha que delícia, prego, né? Vida normal, né? Quanto tempo martelo, que eu não pego isso, né? Exatamente, dirigir o próprio carro, né? Porque a gente fica nessa, com segurança, ou enfim, com o motorista, vai para todos os cantos. A segurança do governador permite que o senhor dirija carro? Também permite. Eventualmente, quando eu quero ter um momento assim mais a sós com a minha mulher e conversando, com a viagem mais longa, então eu deixo segurança em outro veículo e a gente fica sozinho no carro, né? Isso vai atenuando essa invasão de privacidade que é ter uma vida tão pública quanto é a de um governador. Várias postagens no Face, o senhor aparece cantando Djavan, bem no violão, dedilha bem, toca bem, e Djavan. Djavan porque é só Djavan, porque Djavan porque é o preferido? Eu gosto muito da criatividade, né? O Djavan é um poeta também, né? É um cantor que tem essa pegada romântica também e é um excelente músico, né? Mas não é só ele, né? São vários outros autores e compositores, cantores brasileiros, intérpretes brasileiros. Eu gosto muito da MPB
e gosto de tocar violão. É uma coisa que me abstraio, né, da rotina do dia a dia. Eu consigo deixar o dia mais leve, né, quando a gente canta, enfim. O senhor tem uma intenção, uma decisão própria de trabalhar mais com as redes sociais no contato com as pessoas? Sim, a nossa rede social, dentre as redes dos governadores, a gente compara, é uma das que mais cresce no Brasil. Ela cresce muito e a gente não impulsiona a nossa rede, não coloca dinheiro. O Instagram, por exemplo, passou de 100 mil seguidores agora recentemente, está com 103 mil seguidores, mas isso fez 100 mil faz, sei lá, uma semana e meia, já está com 103 mil, isso não para, né? Então, e tem uma coisa, essa coisa do relacionamento do governador com o internauta, com aquele que segue. O Facebook também cresce muito, né? Ela é uma coisa que o eleitor parece que quer muito saber da minha vida pessoal, tanto que quando eu posto aqui um contrato relevante, a cessão de uma informação para o Tribunal de Contas, tenho lá 1000 curtidas, né? Quando eu toco uma música dá 8, 9, 10 mil curtidas, 35 mil visualizações e muitas vezes 700 comentários, né? 200, 300 compartilhamentos. O engajamento é muito grande. Quando eu estou, por exemplo, descascando marisco na praia, esses dias alguém tirou uma foto minha, eu brinquei, e aí alguém colocou, o governador também trabalha. As pessoas percebem que eu, como eles, também como todos os que me assistem ali, que me acompanham, sou um cidadão comum, que era até então exatamente como essas pessoas, tinha sua rotina e se transformou por força da eleição num governador. Então há uma identificação muito forte por não ser um político de carreira, um político tradicional e também nem um político que está apegado ao cargo, nem preocupado em se manter no cargo e nem vislumbra, né, sucessivas eleições, entende? O dia de amanhã pertence a Deus, a gente nunca fica fazendo muitas projeções, mas não há esse apego. Então, eu acho que essa identificação faz com que o meu relacionamento na internet com as pessoas se intensifique ainda mais e eu valorizo muito isso, porque as pessoas querem saber muito de mim, do que eu faço, de como eu estou reagindo a esse momento novo e incrível. Eu conheço gente assim de 80, 90 anos que eu encontro na rua e as pessoas me dizem assim, o senhor está perfeito o seu trabalho, viu? Continue assim, o senhor está fazendo exatamente o que prometeu. Aí eu fico pensando, como é que essa pessoa sabe, né? Será que ela navega na internet? Eu até nem especulo muito. Eu perguntei esses dias, ele falou, não, eu não sigo, mas meu filho segue e me mostra tudo o que acontece. Um senhor de 85 anos aqui no sul da ilha. Então, a gente percebe que o relacionamento com o político, quem está no poder, modificou completamente a partir do acesso que as pessoas têm a socialização da informação na internet, na web, né? Essas visualizações, elas são muito mais por curiosidade do cidadão em relação a quem está no poder, ao governador, a uma autoridade, a curiosidade pelo privado, pela vida privada, ou até que ponto isso vai como formação de opinião, como consolidação, como relação política do governador com aliados, de fazer base de apoio? Eu acredito que porque assim, a base de apoio é uma relação pequena que a gente tem no universo de uma eleição. Se você falar em 72%, mas quem era que militava, por exemplo, de extrema direita em Santa Catarina? Santa Catarina é um estado muito equilibrado. Como é que a gente fez 72% de votos, né? Então você já começa a perceber que tanto a esquerda quanto a direita votaram no governador Moisés. Então, trata-se, na verdade, de relacionamento, nem de base e de socialização da informação. É isso que vai fazer com que as pessoas acreditem no governo, apoiem o governo nas suas ações, porque elas estão vendo exatamente o que a gente está fazendo. Acho que essa é a grande importância da rede social, de levar a informação sem distorções, a informação fidedigna para aqueles que nos acompanham. O senhor é um homem de direita, de extrema direita, de centro, como é que o senhor se define? Eu, esses dias até concedi uma entrevista à Folha de São Paulo e por sugestão ele falou, não é nem direita nem de esquerda, centro-direita. Eu disse, mas eu particularmente não gosto dessa delimitação direita-esquerda, eu acho isso pouco racional, porque todos esses lados, né, o sujeito que é mais liberal, ou o sujeito que não é tão liberal, que acha que o Estado tem que centralizar tudo, o sujeito que é mais tradicional na questão, no quesito familiar, o outro que é mais liberal nos relacionamentos, isso tudo existe um intermédio, né? Existe uma modulação que não há nenhum radicalismo, assim, eu sou exatamente isso.
vai depender das circunstâncias, vai depender do momento da tua vida, com quem você está se relacionando. Então eu não gosto dessas tarjas, assim, eu sou de direita, vou defender essa bandeira só da direita. Eu sou, na verdade, da coisa republicana, né? Se você está no Estado, você tem que trabalhar, fazer as entregas, não pode mexer naquilo que não é seu e você tem que trabalhar com eficiência, com os princípios constitucionais. Eu acho que isso diz tudo. Se o Estado fizer, e agora a gente vai falar de direita e esquerda, para quem está à frente do Estado, né? Se o Estado fizer as entregas que ele deve fazer, você não precisa ser de direita, de esquerda, o Estado se relaciona com todas as pessoas, com todas as cores, com todos os credos, né, com todas as linhas político-partidárias e tem que fazer entrega para todas essas pessoas, né? O hospital tem que funcionar para quem é religioso, quem é ateu, para quem é heterossexual e para quem é homossexual, o hospital tem que funcionar para quem é rico, para quem é pobre. Então, eu vejo que essas discussões, assim, quando começa a acirrar muito a ideologia, foge um pouco da racionalidade e muitas vezes nos afasta do que efetivamente das bandeiras importantes que um estadista muitas vezes tem que defender. O senhor é coronel, reformado. Sim. Até que ponto a sua formação militar interfere nas suas decisões, na sua prática, na gestão de governo? Eu acho que há 30 anos na atividade pública, me relacionando com as secretarias de Estado, com os municípios e também fazendo gestão, porque o oficial ele acaba sendo um gestor, né? Ele um administrador. Eu acho que isso nos dá uma experiência, penso que isso me deu uma visão de Estado também, porque eu tinha demandas em relação ao próprio Estado, às próprias secretarias de Estado, que muitas vezes não eram atendidas como corporação, como querendo fazer entrega para o cidadão, então eu entendo exatamente onde são os gargalos, onde está o problema na educação, na saúde. Acho que isso me deu experiência, tanto administrativa quanto de conhecimento do Estado, para estar à frente dele hoje e tomar as decisões que nós tomamos. O senhor assumiu com a decisão de, no primeiro ano, cortar, enxugar, apertar, fechar a torneira para ter caixa, ajustar as contas para investir no segundo? Esse é o seu plano? A gente já começa a investir, né? Desde já a gente já lançou aí um plano de infraestrutura que não se exaure, não termina nos anúncios que foram feitos, a gente vai avançar em outras regiões do Estado, mas já é fruto de verba própria, de economias que nós estamos fazendo. Já tem caixa? Na verdade, assim, o Estado é deficitário, né? Nós temos um déficit projetado de 2,5 bilhões, a gente já diminuiu esse déficit, está diminuindo. Nós temos um déficit previdenciário também de 3,8 bilhões, então, só que a gente tem que atender esses déficits, pagar as dívidas e, ao mesmo tempo, em algum lugar a gente tem que arrumar recurso para fazer com recurso próprio, porque o Estado não pode contrair mais nenhum empréstimo, nenhum financiamento, né? Porque tem letra C. Então, esse é o Estado que o governador Moisés recebeu e é o Estado que a gente vai ter que fazer com que ele continue funcionando, ele não pode parar e continue investindo. Como a bandeira da infraestrutura foi uma bandeira que foi levantada pelo nosso governo, porque a gente entende que ela possibilita os outros investimentos do Estado também, quando a infraestrutura oferece um lugar bom para que se venha investir em Santa Catarina, naturalmente o Estado, por via transversa, vai passar a recolher mais tributos. Então ela não pode ser esquecida. E aí a gente mantém uma linha mínima, né, de obras e ações que muitas vezes foram anunciadas pelos outros governos, estão paralisadas, e a gente anuncia algumas obras novas, algumas obras que estavam acalentadas, que tinham um projeto, mas que não tinham execução, e outras que iniciaram e pararam e que a gente vai retomar, como forma de oxigenar a infraestrutura do Estado e voltar a arrecadar. O senhor já tem números de quanto cortou, quanto enxugou e quanto ainda pode ser diminuído, reduzido, cortado até o final desse ano? Nós cortamos, assim, com a reforma administrativa, nós diminuímos para 10 secretarias, nós eliminamos as secretarias regionais, que eram uma promessa de vários políticos, enfim, candidatos. Nós colocamos isso na prática através do projeto de lei que criou a reforma administrativa, né? E a gente diminuiu 2.054 cargos comissionados, e com essas reduções todas, com as secretarias, com a remodelação, sem contar aí aluguéis que a gente deixou de pagar, né? A nossa expectativa de deixar de gastar é de quase meio bilhão, 450 milhões de reais nos 4 anos de governo, e cerca de 125 milhões por ano. Portanto, esse é uma conta real, mas a gente avançou em outras coisas. Com o lançamento do governo eletrônico, Detran Digital, o pregão eletrônico, essas ações todas estão nos fazendo economizar. O exemplo que eu sempre coloco aqui, que ainda hoje pela manhã, quando anunciamos investimento em hospitais filantrópicos, da ordem de 190 milhões esse ano e mais 300 milhões no ano que vem, isso nunca aconteceu antes na história de Santa Catarina. Eu falava que com o pregão eletrônico nós conseguimos reduzir a compra de oxigênio. A mesma quantidade que nós compramos para os hospitais no ano passado, pagamos 24 milhões, este ano nós vamos pagar 12 milhões com a mesma quantidade. Nós tiramos um atravessador
Então a gente conseguiu ir na fonte com o pregão eletrônico, chamando essas pessoas para participarem. Isso está acontecendo em todas as esferas do Estado. Então, a economia que a gente promove não é só aquela que é palpável no sentido de diminuição de cargos, como eu já citei aqui, de mais de 2.000 cargos, mas também aquela que a gente faz na compra republicana, né? Naquela centeira aí, o fornecedor preferido, de fato chamar todos para vir aqui a fazer a cotação, o melhor preço e o melhor produto para Santa Catarina. Com uma chave que nós viramos aí no dia 2 de abril, com um decreto dizendo o seguinte, olha, todo o trâmite tem que ser em documento digital e não mais físico, nós eliminamos 800 mil, quase 1 milhão de processos físicos que estavam tramitando em Santa Catarina e nós vamos economizar só com papel e selo de Correios 29 milhões. 29 milhões é o preço por ano. Que é no ano? No ano. É o que a gente está aplicando nas duas pontes, mais de 40 anos esperando as reformas aí, nós estamos aplicando. Então são várias ações que a gente não consegue ainda mensurar ao final desse processo todo, o quanto a gente vai avançar. Se você olhar a gestão patrimonial do Estado, ela é complicada. Se você olhar aqui ao lado, nós temos vários terrenos na Beira-Mar Norte que são do Estado. Estão ali, o Estado não explora, não vende, não recebe nada em troca. Então, nós temos milhares, aí, centenas de milhares de imóveis que o Estado precisa, de fato, entender por que ele paga aluguel aqui num prédio, aluguéis de 2 milhões, 2 milhões e meio por ano, e tem um prédio dele aqui obsoleto, abandonado, muitas vezes sucateado, ou concessão não onerosa para alguém. Então a gente precisa parar de pagar essa conta e se mudar para esse prédio aqui. Qualquer um faria isso, né? Na sua gestão patrimonial, na minha, né? Então o Estado também precisa ter esse carinho. E a gente fica se perguntando, mas por que não fizeram isso antes, não é? Então essas são entregas que não são muito visíveis, mas que a gente vai continuar fazendo para Santa Catarina. Nós somos do Sul e o Sul do Estado ficou muito tempo carente de investimentos, empreendedores. Nós perdemos muito com a duplicação da BR-101 primeiro para o Norte e muito tempo depois para o Sul. Então nós estamos atrás no desenvolvimento da cidade, estamos carentes disso. Precisa de investimentos, de aportes lá. O que o senhor imagina para o Sul do Estado para recuperar o tempo perdido nessa questão de investimentos, novas indústrias, o aquecimento da economia? A gente tem visto a vocação, por exemplo, da região carbonífera, né? Trouxemos ali o ministro das Minas e Energias, o ministro Bento, estamos conversando sobre alternativas para o carvão, por exemplo, né? Uma energia, transformá-la em energia mais limpa, né? Mas muito além disso, a gente vê que o Sul do Estado ele está pronto para crescer, né? Nós temos um aeroporto que nos atende muito bem, precisa fazer alguns ajustes, mas ele nos atende bem. Nós temos porto, não é? Nós descobrimos, eu fiquei surpreso de saber que o porto de Laguna, por exemplo, que é o porto pesqueiro que nós temos no Sul, ele não estava operando e ainda não está operando. Então nós temos ali uma fábrica de gelo, nós temos toda a estrutura para operar com embarcações de pesca e nós estamos entendendo por que esse processo não aconteceu. Vamos trazer o porto de Laguna para a gestão do Estado agora. Ele estava com uma companhia fora do nosso Estado e me parece que não havia assim, um interesse de fazer isso funcionar. Então, a partir dessa visão, o Porto de Imbituba, por exemplo, nossa gestão bateu recordes históricos de exportação e de importação, de movimentação de carga. Nós estamos fazendo com que a infraestrutura que nós temos no Sul, que está pronta para ser movimentada, ela comece a ser aquecida, né? E vai gerar empregos e renda e, obviamente, que a gente tem como radar também a atração de novos empreendimentos para o Sul do Estado. Temos conversado com várias empresas, vários empreendedores e também apresentamos o Sul do Estado como uma área ainda pronta para ser explorada, né? A própria a zona de processamento e exportação que foi criada ali, a ZPE, em volta do Porto de Imbituba, hoje já se pensa, inclusive, na agregação dessa área junto ao porto para valorizar a retroárea, né, do porto. Enfim, são movimentos que a gente vai fazer que vai gerar emprego e renda para a nossa região, a região sul, não em detrimento de outras. As outras cresceram, obviamente. Me questionaram esses dias porque o Paulo Eli falou sobre a possibilidade de incentivar, né, quem quisesse vir explorar a pesca na nossa região. Bem recebida essa fala do Paulo Eli lá no Sul. Então, é uma construção... O pessoal de Itajaí reagiu, mas no Sul foi bem recebida. Então, Itajaí, veja isso com muita tranquilidade, não se vai tirar de um lugar para colocar no outro, mas vai se atrair também aqueles mesmos empreendedores ali para operar também no sul do estado, oferecendo algumas vantagens para ele. Por quê? Porque é uma área que demanda, né, aquecimento dessa economia e a gente acredita que isso vai gerar riqueza, vai gerar uma vida melhor para quem mora no sul também
e muitas vezes até equilibra, porque o Estado, a gente tem que fazer a gestão do Estado como um todo, né? O Estado tem que ter as suas potencialidades equilibradas. Nós temos que pensar no oeste de Santa Catarina, mas também no litoral, no norte, no sul, no Planalto. Nós temos que entender, saímos agora de uma reunião sobre a indústria cervejeira em Santa Catarina, né? Como que a gente poderia fomentar, por exemplo, o plantio de lúpulo na Serra, no Planalto, na região norte, o plantio da cevada como malte, né? A gente fica pensando o Estado como um todo, né? Onde a gente vai fazer os roteiros, vamos unir o litoral ao oeste. Então, você pensa o Estado todo, pensa em desenvolver o Estado todo, e isso tem que ser recebido por todas as regiões do Estado com muita tranquilidade. Não é porque o governador passou muito tempo da vida no Sul, que qualquer movimento para o Sul tem que ser rechaçado por outra região do Estado. O senhor falou no aeroporto, o senhor imagina ampliar a pista do aeroporto, vai ampliar a pista, vai investir mais no aeroporto? O que o senhor imagina para o aeroporto Humberto Bortoluzzi? A gente entende que esses equipamentos todos eles têm que ser concedidos, né? E concedidos para quem faça o devido investimento. Não é venda, é concessão. É concessão, é uma das modalidades, né? Por exemplo, ali a gente entende que há uma demanda de alargamento da pista, né? A pista de comprimento ela é boa, mas precisa até para funcionar com carga, etc. E voos maiores, aeronaves maiores. É uma demanda. Esses investimentos podem ser feitos na medida em que se concede, né, a iniciativa privada, por exemplo, para explorar e já vem agregado esse investimento. A sua ideia o Estado alargar... pode investir também no investimento e depois conceder. Já fomos procurados por algumas empresas da iniciativa privada, a própria Infraero me parece que também tem interesse em explorar ali, então é uma questão para a gente analisar para ver o que é melhor para o aeroporto de Jaguaruna, né? Teve uma demanda lá a respeito da guarnição de bombeiros, a gente conseguiu aí reverter a situação para voltar a ter os voos ali da TAM, enfim. São várias ações que o governo, são vários movimentos, né, que a gente percebe, mas que o sul do estado ele está pronto para começar a crescer, desenvolver e gerar muito emprego. Eu vejo muita gente do sul trabalhando em outras regiões do estado porque não tem emprego ali. É muito comum a gente encontrar, eu sou de Criciúma, eu sou de Tubarão, então a gente precisa também equilibrar nesses movimentos. Assim como a gente entende que o jovem que está lá no oeste de Santa Catarina não deve abandonar o oeste para vir no litoral, ele deve ser potencializado, deve ter formação adequada, deve ter tecnologia, né, empregada no campo para que ele tenha um atrativo para permanecer no campo. A gente entende também que a região sul, a região norte, todas elas com as suas vocações, as pessoas têm que ser mantidas ali. O aeroporto vai ser então concedido, vai ser levado à concessão. O senhor tem prazo para isso, ano que vem, esse ano ainda? Nessa questão de prazo eu ainda não posso te adiantar, especificamente o de Jaguaruna. Okay. A gente estava no radar anterior, inclusive, Navegantes, que vai entrar no pacote do governo federal, daí para realmente para privatizar, né, para fazer a concessão desses aeroportos com um aporte bem maior de valores. O governo federal, por exemplo, pega Navegantes agora, investe cerca de 50 milhões, estrutura, e houve até uma rejeição da região, vão investir isso e vai parar o investimento. Não, isso é para preparar para que ele seja atrativo para uma melhor oferta quando ele for colocado no mercado. Da mesma forma, a gente tem que preparar o aeroporto de Jaguaruna também, né? Prepará-lo. Chapecó nós estamos fazendo isso, né? A gente pegamos a delegação do governo federal, que era do estado, concedemos ao município, e o município então está fazendo um investimento mínimo ali, junto com verba federal também, para que ele daí possa ser concedido. A gente tem uma vocação de voos regionais aqui, a gente está trabalhando isso nos incentivos fiscais também. Uma das formas de fazer isso foi o que menos paga sobre o combustível de aviação, que é a querosene, o ICMS, 7% paga em quem voar em mais de 6 aeroportos ou mais. Ou seja, incentivar que as pessoas voem de forma regional, Joaçaba, Chapecó, enfim, Lages, né? Movimentar Jaguaruna, movimentar esses aeroportos e voos domésticos, né? Voos que tenham um custo baixo e que tragam conforto, né, aos nossos usuários. Perfeito. O senhor, o aeroporto de Jaguaruna, o senhor leva a concessão, talvez o Estado invista e depois faça a concessão, ou faça o contrário, né? Já agregue o investimento na concessão. O senhor tem por projeto de fazer concessão das rodovias estaduais, um especificamente a Serra do Rio do Rastro. Está no seu radar? A gente tem analisado aqui em Santa Catarina quais as rodovias poderiam ser, e a gente não tem esses estudos de governos anteriores, né? Okay. Tudo é muito novo. Isso tem que ser calculado, tem que ser contado para saber se vale a pena o investimento, o quanto o governo investe antes ou se ele já concede diretamente. A 282, por exemplo, que é uma rodovia que liga até o oeste, o litoral, que é federal, ela é uma BR, ela tem condições, o governo federal já está no radar do governo federal, assim como a 470 e outras, né? O que a gente pode fazer naquelas estaduais em que não comporta sozinho uma concessão é linkar, conjugar ela com uma concessão federal. Então, até essas hipóteses a gente está avaliando também.
mas ainda é cedo para dizer assim, olha, tais e tais rodovias podem ser concedidas, porque esses estudos não foram feitos, né? Então a gente está apagando os primeiros incêndios aí do que a gente está encontrando no Estado que tem que endireitar rapidamente. Como é que é a sua relação com o presidente Bolsonaro? A relação é muito boa. Toda vez que a gente vai a Brasília, a gente é bem recebido pelo presidente. O presidente, claro, tem as demandas, né, do Brasil inteiro em relação ao presidente. A gente não incomoda, como diz estar em Brasília tem que ter audiência com o presidente, tem que ter agenda com o presidente. A gente sabe que uma das coisas que são resolvidas são nos ministérios, né? Então a gente procura sempre que eu vou a Brasília, além da reunião do fórum com os governadores, a gente visita os ministros, leva as demandas e visita também o fórum parlamentar catarinense. Nos reunimos em Brasília, já nos reunimos aqui também em Florianópolis, porque a gente entende que os nossos senadores, nossos deputados federais, eles têm um papel muito importante para levar também as demandas de Santa Catarina para o governo federal, para os ministérios. Nós temos a Secretaria de Articulação Nacional em Brasília. Então a gente divide esse peso, né? Não pode focar só no presidente. Mas a relação é muito boa. Inclusive o presidente tem acatado até algumas recomendações, indicações que a gente tem feito no sentido de bons nomes, né? Para compor o governo federal. Eu acho que isso é satisfatório. E eu acredito no interesse republicano, no presidente da República, na boa intenção do governo. Acho que o governo também é um governo de instalação e está equilibrando as suas cargas, está fazendo as mudanças que ele precisa fazer nesse primeiro momento. Mas acredito que o Brasil vai voltar a crescer. A pauta, por exemplo, que é a reforma da Previdência, né, defendida pelo presidente, nós defendemos que os estados estejam inclusos nela, isso a gente tem pedido para o presidente. Agora os governadores vão ter que trabalhar para resgatar essa condição, estados e municípios, perdão. Né, mas são pautas comuns e a gente quer a mesma coisa, eu acredito nisso. Vocês foram eleitos na mesma onda, no mesmo movimento, mesmo sentimento nacional e que foi forte aqui no estado catarinense, mas são diferentes. Qual é a diferença de postura do Moisés e do Bolsonaro? O estilo do Moisés que se diferencia do Bolsonaro e vice-versa? Ele era um político, né? Eu nunca fui. Ele tinha 28 anos, né, da prática política, então isso já diferencia tudo. Ele conhecia os políticos todos, eu não conhecia, né? O relacionamento muda, né? O jeito de fazer as coisas muda. Ele tem um jeito, eu tenho outro. Então muito cedo ele deixou de ser militar, né? Quando era capitão, né? Eu terminei a carreira, né? Fiquei 30 anos na corporação, ele ficou 28 anos na política, né? Então são pessoas muito distintas, ele tem a história de vida dele e tal, e algumas bandeiras muito fortes, né, que ele defende e que eu acredito que eu sou atenuo um pouco mais nessa questão, porque a gente entende que quando você só pode gostar de alguma coisa quando você conhece. Então eu costumo muito ouvir as pessoas, receber todas as pessoas, enfim, então acho que são formas diferentes de querer a mesma coisa, né? Eu acredito e torno a dizer, acredito na boa vontade do presidente, no interesse, só que a história de vida dele é diferente da minha, o que nos torna diferentes. E acredito que não foi uma onda, porque se ela foi uma onda, eu ouso dizer, Adelor, que essa onda ela continua andando ainda, então, porque nós vamos chegar agora nas eleições municipais e nós vamos ver que essa onda, que as pessoas dizem que é uma onda, para mim é o povo que se acordou e disse, eu não quero mais aquele perfil chato, aquele perfil do político que só faz média, que faz barulho, né? Que repete sempre as mesmas coisas, chora e promete. Eu não quero mais, eu quero votar em alguém diferente, que esteja fora da política. E isso se repercutiu nas urnas. A gente mudou a Assembleia Legislativa aqui em mais de 50%. A gente mudou o governo do Estado para alguém desconhecido, que nunca foi político. Então, eu acho que não é uma onda, eu acredito que isso vai... Não foi momentâneo, não foi circunstancial. Não, eu acredito que agora, nas eleições municipais, as pessoas estão ávidas. Só agora chegou a vez dos municípios. Nós vamos trocar também, nós vamos fazer essas mudanças, vamos ver quem está no radar, quem fala mais ou menos a mesma língua, quem é transparente, quem defende bandeiras republicanas, para a gente colocar nos municípios também. Eu acho que é uma construção e com a participação efetiva da sociedade. A sociedade se despertou. O senhor está ligado, está interessado, tem no seu projeto participar da eleição dos prefeitos das 30 maiores cidades do estado. Exato. Eu penso que, enquanto governo, a gente tem que se envolver com a política também, porque isso tem a ver, inclusive, com as políticas públicas que a gente quer implementar. Muitas vezes a gente tem divergências políticas em alguns municípios e ações interessantes do Estado de Santa Catarina que a gente quer promover. Às vezes o prefeito não é parceiro simplesmente porque ele não gosta ou ele está visando já a eleição de 2020 e não quer dar nenhum palanque, ou não quer deixar que nenhuma relação, se tenha nenhuma relação com alguém que pode ser um oponente dele na urna dali a 2 anos. Então isso atrapalha. Eu acredito que o prefeito Salvaro tem os interesses políticos dele, que não se alinham com o do governo, isso já ficou muito claro,
algumas bandeiras levantadas, o caso da Casan, né, que a gente vê que elas são inadequadas para o momento. O governo recém se instalou e o sujeito anuncia que vai nos deixar, mesmo sendo procurado diversas vezes. Então, eu acredito em movimentos políticos em várias áreas, né? Não foi só aqui, no Vale também teve um movimento parecido, né, com essa questão da Casan. E eu acredito que conversando a gente pode se entender, mas o governo é muito reto nesse sentido, né? O governo fez algumas tratativas, se elas não avançarem, o governo vai buscar a defesa da empresa pública, a Casan, em todas as esferas de poder, né, para que a gente mantenha, né, a ação do Estado, porque a Casan faz uma excelente entrega, inclusive com subsídios cruzados, atende aquele que não pode pagar as tarifas, a visão não pode ser superficial, né? O senhor entende que esse movimento do prefeito Salvador ele foi de motivação política? Eu acredito, é muito difícil julgar que tenha sido exclusivamente isso, mas eu acredito que o ingrediente político existe, porque nunca houve um alinhamento de aproximação, assim, para de fato a gente conversar e tomar uma decisão em conjunto, né? Houve já uma decisão tomada de forma isolada, então isso já nos dá um sinal de que não há um alinhamento político, senão a gente sentaria e conversaria. Houve algum ruído antes entre Moisés e Salvador, entre não, governador e prefeito? Jamais. Não. Foi o episódio da Casan? Foi pelo episódio da Casan? Foi, mas assim, o episódio da Casan não é um ruído pessoal entre o governador e o prefeito, não, absolutamente. É uma forma diferente de nós pensarmos, né? Agora, as motivações disso, aí fica cada um julgar, né? Por que elas aconteceram, né? As negociações entre governo e prefeitura, entre Salvador e Moisés, entre Salvador e a presidente da Casan, congelaram, foram suspensas, suscitaram. A Casan chegou a oferecer 7% de retorno da receita. Sim. Mantém essa proposta hoje? Eu acho que não. Penso que a Casan avançou até além do que oferece para os municípios em geral. A Casan tem mais de 200 milhões de investimento em várias regiões do estado. Criciúma não foi diferente, 100 e poucos, 160 milhões, 200 milhões, que foi na questão de melhoria das barragens, né, da reservação de água, das estações de tratamento. Então, o município não pode virar as costas para um contrato para um programa que você está fazendo investimentos, de uma hora para outra você não quer mais, né? Não pode ser assim. Então, obviamente que o município seria demandado pelo Estado para nos devolver aquilo que ele, de forma inadequada, se apropriou. Portanto, hoje, a linha de ação com Criciúma é a mesma com todos os outros municípios. É o que a Casan sempre devolve, que é cerca de 5%, para que ele faça os seus investimentos locais. Se o prefeito fizer o rompimento do contrato, o governo do estado e a Casan vão à justiça para buscar o pagamento de multa? Perfeitamente. Uma das instâncias também é a justiça. Não é nem só multa, na verdade, ele teria que nos indenizar do que foi investido, né? São valores aí consideráveis. O senhor tem conta disso? É mais de 200 milhões de reais. Mais de 200 milhões. Voltando à questão dos 30 municípios, onde o governador Moisés está decidido a influenciar na eleição do ano que vem. Criciúma está entre os 30. O seu candidato é o deputado federal Daniel Freitas, a prefeito de Criciúma? Ele resistiu um pouco, Daniel, mas a gente entende que ele é uma liderança, um jovem, empresário da região, é bem conhecido, já foi vereador, né, agora é deputado eleito mais votado, né, por Santa Catarina aqui, e um excelente representante da região sul, tem trabalhado muito no Congresso Nacional, tanto pela região sul como pelo estado todo, e no primeiro momento há uma resistência por ser um deputado, né, e estar no mandato, mas a gente pensa que ele também, como liderança, pode trazer bons resultados para uma eleição para o município, e se ele assim aceitar, nós vamos apoiá-lo lá em Criciúma, não tenho dúvida. O senhor é candidato à reeleição? Eu hoje não penso na reeleição, mas todos dizem que eu sou, né? Todos dizem, olha, o senhor me trouxe para esse negócio aqui, não vai nos deixar sozinho. 3 anos e meio passam muito rápido. Então eu estou, o dia de amanhã a Deus pertence, eu sempre digo muito isso, né? Mas também não nego que estou predisposto, né, a fazer as entregas, e se eu perceber que ao final de 4 anos a gente pode continuar fazendo entregas, se há planos, se há projetos, se há vontade de continuar sendo criativo para Santa Catarina, poderemos estar no pleito, sim. Deixa eu voltar para a campanha. Eu lembro de debate que nós fizemos na Rádio Som Maior, o senhor participou de todos, inclusive no último, a garganta estourada, quase não conseguindo falar, o senhor estava presente, e acabou sendo o último debate, porque depois no próximo, que foi da televisão, o senhor não pôde ir por causa da... Agravou o meu quadro, exato. Agravou o quadro, o senhor não pôde ir. E foram debates interessantes, porque sempre foi aquela sua postura, aquela flegma, né? Aquela sua postura e tal, apertada, coçado e tal, e o senhor sempre manteve a mesma postura. Depois da eleição, o senhor voltou a se encontrar, por exemplo, com o Gelson Merizio, com os seus adversários da campanha do ano passado? No aeroporto, com todos eles, coincidentemente. Eu me encontrei
acho que com o Camazão, no aeroporto aqui em Florianópolis, cumprimentei. Depois eu encontrei o Gelson Merizio em Brasília e, se não me falha a memória, o Décio, né? O Mauro Mariani também no avião, aí já dentro do avião. Encontrei alguns assim, mas de apertar a mão rapidamente. Relações? Em relação a essas pessoas? Com eles? Normal, assim, eu nunca tive aproximação com nenhum deles, né? Aliás, eu acho que pessoalmente eu não conhecia nenhum deles, fui conhecer no estúdio dos debates, né? Tanto nas rádios quanto na TV. E aí a relação, não existia uma relação anterior como não existe hoje, né? Apenas um momento que a gente viveu das nossas vidas e o resultado, né? Alguns saíram mais satisfeitos, outros menos satisfeitos com o seu desempenho, enfim. O fato é que a nossa eleição, e aí eu torno a dizer, não é onda, ela deu um recado muito claro de que as pessoas podem fazer escolhas muito diferentes daquilo que se habituava a fazer, né? Daquilo que era costumeiro se fazer na política. O senhor fez 70% dos votos no segundo turno. O Merizio, que era presidente da Assembleia, era um homem de muito poder no estado catarinense, fez menos de 30%. Por quê? Foi 71,09%, é e importante. Ele fez menos de 30%. Né? Isso. Ele fez, na verdade, a votação dele no primeiro turno foi maior em números absolutos do que a votação no segundo turno. Ele fez menos votos no segundo turno do que no primeiro. Isso realmente A gente conversou com muitos líderes do Partido Progressista à época que votaram no Merizio contra o Mauro Mariani, entendendo que no segundo turno seria o Merizio contra o Mariani, e eles já votaram no Merizio. Quando ficou entre o Merizio e o Moisés, muitos acabaram migrando para a sua candidatura. Exato. Você imagina que havia 9 candidatos no primeiro turno e o Merizio fez ali 30%. Isso. E depois fez 29% no segundo turno, quando havia só 2 candidatos. Então, na verdade, o que eu entendo é que o eleitor não queria, ele votou contra alguém, porque depois, quando ele tinha 2 opções, ele votou no sujeito que ele achava assim, não, ele até pode ser um bom governador, mas não vai ganhar a eleição. Então, eu encontrei muita gente na rua dizendo para mim assim, não votei no senhor no primeiro turno, mas no segundo turno eu votei. Mas não votei porque eu achei que o senhor não chegaria. Né? Todos disseram, assim, muita gente que não votou no primeiro turno. Então, se você fizer as contas, pensar naqueles que deixaram de ir às urnas, porque realmente não puderam, aqueles que anularam o voto, 71%, a esquerda e a direita de Santa Catarina votaram no governador Moisés. Isso é importante que se diga. A esquerda e a direita. E eu tenho que ser coerente, porque as ações de governo não podem ficar pendendo para um lado ou para o outro. As ações de governo têm que ser republicanas. A gente tem que governar para todos, fazer as entregas que os catarinenses precisam e cobram, né, dos governos. E por isso eu entendo que a gente está no caminho certo aqui, né? E essa questão de números, enfim, foi uma grande surpresa para todos. Eu tinha uma esperança, uma convicção muito grande de que eu estaria no segundo turno e as pessoas não acreditam nisso. Tanto que nós tínhamos pesquisa, Adelor, que nos indicava 12% das intenções de voto, quando a NSC-TV divulgou o Ibope de 1,7% e depois 9%. No dia 3 dias antes da eleição, nós fizemos 29%. Quando foi divulgado 9%. Então, a gente tinha uma reação nas ruas muito diferente do que as pesquisas indicavam. Por isso que, daqui para frente, acho que tudo vai ser diferente nessa questão da eleição, tanto em pesquisa, quanto também no imaginário, né? Esse sujeito não vai ser eleito porque ele não tem visibilidade. As pessoas, da hora para outra, podem entender que aquele é o candidato e votar na... O governo Bolsonaro está sinalizando muito para a privatização. Agora o ministro Paulo Guedes sinalizou ou recomendou aos estados que façam a privatização das empresas de gás, no caso aqui a SC Gás, e outras empresas públicas, estatais ou de economia mista. Qual é a sua intenção? O que o senhor pensa sobre isso aqui no estado catarinense? Eu penso que a gente tem que primeiro passo, e aí não tem prazo para isso, é valorizar as nossas empresas. Nós temos que valorizá-las, tanto a SC Gás quanto qualquer outra empresa pública. Se eventualmente ela fosse participar do mercado, ela teria que ser valorizada. No caso da empresa de gás nossa, nós precisamos fazer com que ela dê retorno ao Estado. Ela não tem dado grandes retornos ao Estado e existe meio de fazer com que ela seja superavitária, e a gente tem conversado muito, a própria Celesc é acionária também dessa empresa, da SC Gás, né? E a participação do Estado, portanto, a gente vai fazer ela dar resultado. Isso em todas as empresas do Estado, seja a Casan, seja a Celesc, seja a SC Gás,
todas elas terão que dar muito resultado. Não adianta você, e se fosse o caso, né, não é bandeira nossa vender nenhuma empresa, mas se fosse o caso de vender, você não pode vender aquilo que não tem valor hoje, que o mercado não avalia como uma empresa superavitária. Governador, foi um prazer aqui entrevistá-lo, muito obrigado por nos receber. Um político uma vez falando a seu respeito disse, ele além de ser bombeiro, ele é mergulhador, ele faz pesca submarina, então ele é acostumado a mergulhar e ficar... Quanto tempo o senhor fica embaixo da 4, 5 minutos? Fiquei 6 minutos já. 6 minutos, então com ele tem que ter muita calma, porque esse homem tem calma, ele tem paciência. Isso é fundamental no seu jeito de fazer, de agir? Com certeza. Todas as decisões que a gente toma aqui têm que ser muito calculadas, né? A gente tem uma excelente equipe, né? Tanto da Fazenda quanto de todas as secretarias. A gente discute muito essa questão dos incentivos fiscais, todo mundo fica nervoso em torno de alguns temas, né? Olha, o que o governador vai fazer, enfim. E a gente tem a cabeça muito no lugar para saber quais os movimentos que podem ser feitos para não quebrar nenhuma empresa, para não prejudicar nenhum setor, né? Recentemente a gente sofreu uma derrota na Assembleia Legislativa, que foi a questão dos duodécimos, né? Vocês devem ter acompanhado. A gente entende que não pode sobrar dinheiro num poder e faltar no outro. A gente tem dívida na saúde. Esse assunto está resolvido ou o senhor vai voltar à carga? A gente volta à carga por diversos caminhos, né? Na Assembleia não se volta mais à carga, porque isso já foi tema, né, de deliberação, então em tese eu não posso mais voltar a discutir. A gente tem alternativas até administrativas, entende, para receber essas sobras. A gente entende que o modelo de percentual não deveria existir. A gente entende que é inconstitucional esse modelo de percentual, tem que ser com cota orçamentária. E a gente vai continuar discutindo isso sempre, mas existem meios de reter esses valores também para que o governo utilize eles aonde eles devem ser utilizados, para que a gente não tenha assim uma espécie de fome de gastança, porque quando eu tenho que devolver um dinheiro ao final do período, o sentimento natural é de que eu tenho que gastar para não devolver. Isso é um sentimento natural. Então isso não pode acontecer em nenhum poder, né? A gente tem, na verdade, que pagar as nossas contas, enfim. Esse é um tema que não pode morrer, eu não posso mudar o discurso, eu não autorizei ninguém a falar o meu nome, dizendo que o governo tinha aceitado ou negociado alguma coisa, não. O governo de fato perdeu, né? Nós entendemos que o modelo não é adequado e a gente vai, ao longo do tempo, voltar a enfrentar essas questões. Muito obrigado. Obrigado a você, Adilson. Prazer estar contigo, tá? Muito obrigado mesmo. Igualmente.